Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um tutorial sobre o programa Cálculo Numérico. O programa é desenvolvido por mim, que tem aí algumas funcionalidades, interessantes aí para quem está estudando a disciplina Cálculo Numérico, tá certo? Esse programa atualmente ele conta com duas versões, Tem a versão 1, uma versão um pouco mais antiga, e tem a versão mais atual. Provavelmente, se você clicou no botãozinho dela e foi encaminhado para este vídeo, é a versão 2 que você tem em mão, certo? Eu vou estar fazendo um vídeo sobre a versão 2, mas no final eu abro a versão 1 e mostro que essencialmente tudo que a gente viu para a versão 2 está valendo para a versão 1 também. A diferença dessas versões, da 1 para a 2, é porque a versão 1 ela é uma versão um pouco maior em tela e acontece que ela está cortando em alguns computadores. A tela, por exemplo, do notebook pequeno que eu uso para dar aula, não estava conseguindo, não cabia toda a interface. Só vou abrir aqui rapidinho a versão 1, tá certo? Então você tem esse tamanho aqui, ó, essa altura, digamos assim, não estava cabendo na tela. Então eu fiz a versão 2 só ajustando essas coisas, beleza? Então, essencialmente, a entrada de dados, clicar nos botões, é essencialmente a mesma ideia. Então, na versão 2 aqui, que provavelmente é a que você tem em mãos, se você clicou no botão tutorial, daqui a pouco eu vou mostrar ele, você vai estar utilizando essa versão aqui. O que acontece? Aqui eu botei uma forma mais compacta. Então, você tem aqui as funcionalidades disponíveis, são o quê? Os assuntos, nos quais você vai ter pelo menos uma rotinazinha, um programinha que vai calcular alguma coisa dentro daquele assunto. Por exemplo, aqui em zeros de funções, se eu clicar aqui, ó, um botãozinho, azul mais escuro, essa cor aqui, abre esse pop-up aqui, onde me dão 6 opções. A primeira, localização de zero, segunda, método bissecção, terceira, método ponto fixo, quarta, método de Newton, quinta, método secante, sexta, delimitação de zeros de polinômio. Então, essas funcionalidades estão associadas a esse primeiro assunto. O segundo assunto, que é a interpolação, conta com a funcionalidade 7, que é o polinômio interpolador. Aqui falta ajustar, não está rodando errado, mas é uma coisa interna ao programa mesmo, eu coloquei para eu lembrar, tá certo? Mas está funcionando direitinho. Aqui eu tenho, com relação a mínimos quadrados, as funcionalidades 8 e 9, que a 8 vai ser o ajuste linear, e a 9 vai ser o ajuste exponencial. Futuramente eu vou estar incluindo outros ajustes também, beleza? Como polinomial de grau maior que 1, o grau 2, grau e por aí vai. Beleza? Na parte de integração eu tenho 3 métodos, que é a regra de trapézio, regra de simples, quadratura gaussiana. Nas funcionalidades, no caso o número é 10, 11 e 12. Então esses números são importantes porque é eles que eu vou colocar aqui e apertar seguir para ir até cada um deles. Em equações diferenciais, a gente também conta com 3 funcionalidades, as funcionalidades 13, 14 e 15, que é o método de Euler, método ponto médio e método de Ruggiero de ordem 4, tá certo? E aqui em sistema nós contamos com 5 funcionalidades: eliminação gaussiana, decomposição LU, método de Jacobi, método de Gauss-Seidel e condicional de uma matriz. Então esse númerozinho aqui é o número que você tem que dar entrada neste campo aqui para ir até a funcionalidade. Então o que acontece? Se eu digitar 1 aqui e apertar seguir, ele vai abrir a funcionalidade 1, que é quem? Localização de zeros. Então, vamos lá. Método de localização de zeros. Esta tela branca aqui é onde vai ter a saída de dados. E aqui é onde eu tenho as entradas associadas a esse método. O método de localização de zeros, explicando assim em poucas palavras, é o seguinte: ele consiste em, dado uma função contínua, a gente vai pegar um intervalo onde essa função está definida e é contínua, e vamos particionar esse intervalo em partes iguais e ir testando valores, jogando na função e vendo se há mudança de sinal do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Uma vez que ela é contínua e muda de sinal, a gente sabe que ali dentro vai ter um zero. A primeira vez que você está usando o programinha, quase sempre é muito difícil. Você não sabe como inserir uma função. Então, nesse sentido, eu botei aqui um tutorial dando um exemplinho. Então, se você está usando a primeira vez, tem dúvidas, você clica aqui em tutorial, vai ter pelo menos um exemplo nessa parte. Então, por exemplo, para particionar o intervalo menos 2, 2 em 8 partes, a procura de subintervalos contendo ao menos um zero da função f(x) igual a x ao quadrado menos 2, digite na primeira entrada a própria função, x ao quadrado menos 2. Lembrando que o quadrado aqui é asterisco, asterisco, então não é o chapeuzinho como a gente está acostumado. Menos 2 na segunda, 2 na terceira e 8 na quarta. A resposta esperada é essa aqui, tá certo? Esse mesmo texto aqui. Então aqui eu vou fazer, vou seguir, estou usando a primeira vez, Então, claro que não, gente? Eu fiz o programinha mais assim, A gente tem que imaginar que a gente faz o programa para outra pessoa usar, Então eu estou aqui fazendo mais o papel de professor mesmo do que de alguém que está ensinando um tutorial de um programa para vender o programa,
né? Claro que tudo que eu faço, né, eu faço de forma gratuita, eu não vendo nenhum conteúdo do meu canal, nada. Tudo, para quem me conhece sabe, tem os links na descrição, tudo de graça, nada. Não monetizo o vídeo, praticamente não faço nada desse tipo, tá certo? Então o que acontece? Ó, meu N aqui, no caso, 8. Então se eu apertar aqui calcular, o que acontece? Ó, vai sair aqui um texto que está igual aqui. Beleza? Então, deu certo. Aí você pode ir mudando a função. Claro que aí você tem que entender um pouquinho, às vezes, né, de Python, né? Então tem aqui, às vezes você vai ter alguma dúvida, por exemplo, como é que eu insiro a função seno? Ou a função exponencial. Então essas dúvidas podem surgir e você pode estar perguntando nos comentários aí do vídeo. Mas essencialmente, vou dar um exemplo aqui com a função seno, por exemplo. Eu tenho aqui função seno, aí você vai botar sino de x, né? Aí eu estou estudando ela de -1 radiano a 1 radiano, certo? Então os números agora são em radianos, né? E eu vou dividir em 10 partes. Então, só calcular aqui, ó. Apertar calcular. Aí você vê, a tela ficou muito poluída, professor. Então você pode, ó, deletar, tá certo? Inclusive você pode copiar, colar, para quem é professor é muito bom, né? Que você já tem ali o gabarito da prova, né? Você faz uma prova e já tem tudo resolvido. Então, ó, se você apertar aqui calcular, ó, resposta. Note que f de x igual a seno de x é contínua, né, de -1 até 1, portanto, podemos aplicar o método de localização de zeros. Então, existe ao menos um zero entre -5.5 vezes 10 a menos 17 e 0.1, aproximadamente 0 e 2, né, e 0.2, né, o que ele está dizendo. Que a gente sabe que, na verdade, no caso da função seno, a gente sabe que tem um zero em zero, né? Ah, professor, por que ele saiu de -1, foi até 1 e não passou por zero exato? Ele quase passou, né, porque a menos 17 aqui, 10 a menos 17. É porque o computador ele vai, né, saltando, né, dando esse passo de 0.1 em 0.1, então assim, ele gera errinhos em cada passo, às vezes não cai exatamente no zero, mas assim, já atendeu o que a gente quer, estudar se há zeros, né, nesses intervalos ou não. Dentro do programa, né, eu disponibilizo o código, você pode fazer uma coisa para arredondar isso. Então, provavelmente, se você arredondasse qualquer arredondamento aqui, cairia esse número em 0 e esse número cairia em 2. Então, essas coisas dá para você vencer esses probleminhas de aproximação, que são problemas da máquina mesmo, viu, gente? Não é um problema do programa, não, mas é o computador mesmo, ele comete esses pequenos errinhos de aproximação. Então, tá aqui o nosso primeiro funcionalidade, tá certo? E todas as outras que a gente tem são análogas, né? Você vai ter um botãozinho para tutorial para você conseguir utilizar. Então, só apertar aqui voltar, né? Eu volto para essa tela inicial. Vamos pular lá para sistemas, né? Que tem uma entrada de dados já mais diferenciada. Por exemplo, esse 16 aqui, a eliminação gaussiana, né? Aquele escalonamento, né? Fechar aqui o pop-up, clicando em seguir, tem aqui onde vai aparecer os dados, né, de resposta, né, de saída, e aqui onde tem as entradas. Aqui o A e o B são que as matrizes dos coeficientes e dos termos independentes. Aí você fala, ô professor, não sei entrar com dados. Me dá um exemplo aí. No tutorial tem. Por exemplo, para calcular a solução deste sistema aqui, você digita essa combinação aqui, depois eu vou explicar ela na primeira entrada. Aí ele fala, coeficientes de cada linha da matriz do sistema separados por vírgula e linhas separadas por ponto e vírgula. Então, ó, 1, 1, 3, ó, 1, 1, 3, da matriz do sistema, que é essa aqui, dessa parte, né, que representa os coeficientes. Aí depois, 2, 1, menos 1, ó, 2, 1, menos 1. E aqui, 1, 0, 2, ó, 1, 0, não tem y, 2, pronto. E depois, na outra parte, 1, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, menos 1. Porque sempre que eu salto linha, ó, perceba, ó, 1, 1, 3, eu salto uma linha para vir para a linha 2, 1, menos 1. Então eu botei um ponto e vírgula, certo? Então sempre que eu soltar a linha, ponto e vírgula, e quando eu estiver na mesma linha, eu separo por vírgula, certo? Então aqui você já pode copiar, ó. Você já copia aqui, ó. Cola aqui, já copia aqui, ó. Cola aqui. E você tem sua primeira resposta. Então, a resposta desse sistema que é 1, 1, menos 1, deu exatamente igual aqui, que é isso. O objetivo do tutorial é ele mostrar, ó, se você fizer exatamente isso, sai exatamente isso. Aí você vai brincando. Claro, se tiver dúvida, é só perguntar aí nos comentários do vídeo, que eu falo. Às vezes você, né, pode estar resolvendo um problema usando alguma funcionalidade aqui, não entendeu muito bem como entrar com os dados, a gente tira essas dúvidas, tá certo? Então, gente, clicando aqui em voltar, beleza. Então aqui todos funcionam do mesmo jeito, vai ter um exemplinho para você estar utilizando. Se tiver dúvida, novamente, só colocar nos comentários do vídeo. E aqui tem esse botão com links. Nesse aqui eu coloquei os links para o meu canal, para a playlist de cálculo numérico, né?
para a playlist de Matemática com Python, uma playlist que eu estou desenvolvendo atualmente, né? Estou utilizando bastante coisa em Python, né? Programando bastante coisa em Python. Inclusive, este programinha é feito em Python, né? Você precisa de algumas funcionalidades que eu explico aqui na playlist de Matemática com Python. Aqui tem o GitHub meu, que tem todos os meus códigos. Aqui, acesse o código completo, você clica nesse link. Tutorial rápido de uso, que é esse que você está vendo agora. Provavelmente alguns de vocês clicaram nesse botão e vieram encaminhados a este vídeo, tá certo? Outros apenas acharam o vídeo, beleza? E aqui um tutorial rápido de construção, que é uma coisa que ainda está em fase de construção, certo? Que é como é que eu fiz todo esse programinha. Então eu vou tentar falar isso aí num videozinho de uns 20 minutos, né? E aí você tem acesso ao meu código, né? Você pode ir editando e vendo, né? Já aprendendo o quê? Mexendo, né? Já num programa feito. É muito bom para aprender dessa forma, né? Você não tem que fazer tudo do zero, porque demora bastante para você fazer um programa todo desse. Eu demorei aproximadamente uns 10 dias, né? Claro, eu já sabia programar a parte das funções, né? Eu perdi mais tempo na questão da interface, uma questão que eu achei um pouco mais difícil, tá certo? Que é ter essa telinha bonita, né? Não ficar aquela coisa em tela preta. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse botão, ó, que legal, ó, essa funcionalidade. Só para você já ir querendo assistir, né, o vídeo para aprender como é que faz um negócio desse. Então você clica lá no botão, você já vem para uma página, né? Isso aqui daí no meu GitHub, onde estão os códigos, né? Não sei se esse link está atual, mas eu vou colocar aqui, ó, código completo. Eu acho que ele está da versão 1, beleza? Eu acho que esse aqui é a versão 1, tá certo? Então nesse aqui eu vou atualizar depois esse link para vir para a versão 2, que é essa mais compacta. Só para fechar aqui, gente, o que que acontece? Ó, o vídeo versão 1, a diferença dele, né, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, se eu falei, falo de novo. É porque ele é maior, tá certo? Aqui já aparece todas as funcionalidades já explícitas, só que o problema é que ele cortou, né? Acho que eu falei isso no começo do vídeo, e aí eu não utilizei ele. Mas é essencialmente a ideia mesma, ó. Se eu apertar um aqui, ó, e apertar seguir, ele vem para essa parte. Só que o que eu fiz? Ao invés de eu colocar assim as entradas uma embaixo da outra, como eu falei, eu coloquei à frente e limitei mais. Pô, digite a função, bota logo f de x, né? Então assim, eu dei uma refatorada para ficar mais curto, né? Mais, digamos assim, compacto o programinha. Mas essencialmente as mesmas entradas, ó, se você clicar em tutorial, é a mesma explicação, não muda nada, certo? Então se você tem a versão 1, não precisa trocar pela versão 2, você já está usando ela, beleza, tá certo? Então esse vídeo aqui é mais para aqueles indivíduos que estão usando a primeira vez e estão com alguma dificuldade, né? Então eu decidi fazer um tutorialzinho rápido, né? Para você pegar a manha logo, beleza? E como professor eu sempre recomendo isso, gente, para os meus alunos, que quando você for produzir algo que outra pessoa for utilizar, bote um manual bem explicativo, né? Pensa assim, você que está fazendo a coisa ali, você entende como funciona, você sabe como entrar com dados, você sabe o que fazer, como ajustar, né? Quando dá um probleminha, você vai mais ou menos saber como resolver. A pessoa que está lá recebendo o programinha, muitas vezes o usuário não sabe disso. É uma crítica que eu sempre faço. Às vezes eu pego alguns programas que eu não consigo utilizar, não consigo fazer nada com o programa. Isso é frustrante, né? Então, do ponto de vista educacional, o que eu posso falar nesse vídeo, né, que eu acho até mais importante do que explicar como usar esse programinha, é exatamente isso, é que você coloque algo, né, para passar para outro, quando você vai passar para outro pessoal, que seja assim, né, fácil de se utilizar, que não seja frustrante, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.